versículo 1. E depois eu vou pedir para você permanecer com a Bíblia aberta, porque vamos estar analisando esse texto. Evangelho de Lucas, capítulo 1. No primeiro versículo diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Poderia sentar todos. Bendito seja Deus, porque estamos aqui reunidos na casa dele, para cultuar, para adorar. E em um dos cultos mais importantes da igreja, que é a celebração da ceia, é quando nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Vivemos tempos difíceis, tempos de crise, tempos de inúmeras dificuldades. Mas tem um Deus que nos chamou, que nos comprou, que nos redimiu, e que traz para nós, irmãos, a esperança de viver uma vida de vitória, mesmo quando nós estamos cercados de crise. Deus, Ele quer despertar o seu povo, a sua igreja, para vivenciar esses últimos tempos, esses últimos momentos sobre a face da terra, como uma igreja triunfante, não uma igreja capengante, não uma igreja raquítica, não uma igreja que, como mendigo, que fica ali esmolando. Não! Deus quer uma igreja rica da graça, do poder. Deus não mudou, amados. Deus continua sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que operou no início da igreja, quando a igreja foi formada, Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que agiu no tempo, nos momentos do avivamento, quando, a partir do 14º século, Deus começou ali a trabalhar em homens que foram levantados, que marcaram a história. Sim, esse mesmo Deus continua agindo. Pastor, e por que hoje nós vivemos com tanta frieza, com tanta apatia? Não é Deus que mudou, são os homens que mudaram, foram os corações que mudaram, as intenções que mudaram, a postura que mudou. Mas Deus continua procurando homens e mulheres para encher da graça, para encher do poder, para transformar, aleluia, vidas, famílias e a nossa sociedade. Não tem como nós mudarmos nações, não tem como mudarmos a sociedade se a tua vida não for tocada pela glória. A coisa começa aqui dentro, irmãos. Não adianta nós pensarmos que Deus vai salvar o mundo se a igreja dentro de si mesma ainda está perdida. Quantos crentes que não têm certeza da salvação? Quantos crentes que ainda estão com problema, com dilemas a respeito da comunhão com Deus? Por isso a operação começa em nós, começa dentro de nós, começa no núcleo da igreja. Durante a semana, quando falei com o pastor, muitos textos, muitas coisas vieram à minha mente para compartilhar. Eu disse para ele ontem à noite: pastor, eu ainda tenho dúvida ainda do que vou estar compartilhando com vocês, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós, e Deus reservou, queridos, essa manhã para chamarmos a nossa atenção sobre a nossa caminhada, sobre aquilo que Ele tem o poder de fazer, mas aquilo que compete a nós fazermos. O evangelista Lucas foi um presente que Deus nos deu. Nós temos 4 evangelhos e cada um deles com suas peculiaridades. E Lucas é o único escritor de toda a Bíblia que não é judeu. Ele é um grego. E que presente não é presente grego, irmãos, é presente do céu para a nossa vida. Porque Lucas ele é o único que nos traz detalhes e nuances sobre o nascimento de Jesus, no capítulo 1, capítulo 2 de Lucas. É um presente, é uma dádiva que o Senhor nos concedeu. E no capítulo 3, ele vai falar sobre o ministério de João Batista. E hoje eu quero mostrar dentro desse nuance, no capítulo 5, algumas coisas que é preciso que nós compreendamos, a maneira como Deus trabalha em nós. Se você puder permanecer com a Bíblia aberta, no final do capítulo 4, a Bíblia está dizendo que Jesus, apesar de já estar atuante no seu ministério, no verso 38 a Bíblia fala que Jesus ele vai na casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro. Sim, Pedro já era discípulo de Jesus, ele já conhecia Jesus. E Jesus vai na casa dele e cura a sua sogra.
multidões o procuravam. Foram junto até ele e não queria deixar que ele fosse embora. Igreja do Senhor, o avivamento vai acontecer quando houver sede no coração do povo de Deus. Quando houver sede de procurar, de buscar ao Senhor. A Bíblia está dizendo que as multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queria deixar que ele fosse embora. É surpreendente como hoje nós estamos vivendo em um tempo de crise tão forte, tão intensa, que as igrejas têm tantas coisas para ofertar, tantos lazeres, tantos entretenimentos. Mas Jesus já foi embora há muito tempo. Jesus não é o centro nem da teologia, não é o centro do culto, não é o centro do propósito. Queridos, nós não precisamos de um sistema religioso, nós precisamos de Jesus. É Ele que muda a vida, é Ele que nos ajuda. Como é bom ter uma igreja organizada, como é bom nós termos coisas que nos ajudam e cooperam conosco, mas todas essas coisas sem Jesus não faz sentido, aí não para o evangelho. A essência do evangelho é isso. As pessoas procuravam Jesus e não queriam que ele fosse embora. Infelizmente, os cristãos vivem um tempo de uma crise interior a respeito dos objetivos de vida. Os nossos objetivos estão contaminados com o secularismo, com o mundanismo. Infelizmente, o evangelho tem sido contaminado com a teologia liberal. O liberalismo tem trazido um sério problema no núcleo da cabeça dos crentes. Escuta uma coisa, não se ofenda com o que eu vou te dizer. Você não é a pessoa mais importante do universo. A pessoa mais importante do universo é o Rei dos Reis. Nós somos apenas criatura criada para a glória dele. Mentiram para você quando disseram para você que você é o melhor que Deus. Glória a Deus. Ei, essa é a nossa crise, esse é o nosso problema. Porque nos achamos importantes demais. E achamos que o mundo vai virar ao nosso redor. Não. Somos nós que temos que nos dobrar diante de Deus. Se estamos aqui é por causa da graça. É por causa da misericórdia. Ai de nós, se Deus tirar por um segundo apenas a graça dele sobre nós. Sabe o que Jeremias disse? As muitas misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Você está aqui por causa da graça. Quando Satanás foi atacar Jó, ele disse: como? Também, Deus, o Senhor cercou ele. Satanás está dizendo: eu não consigo atingi-lo, eu não consigo tocá-lo. É isso que te preserva de pé. A presença de Deus que te cerca. A glória de Deus que te cerca. É um privilégio porque Ele te ama. Ele ama você. Não é mérito meu, não é mérito teu, não é mérito nosso, é mérito dele, é o amor dele. João, ele disse: ele nos amou primeiro. Independente de nós, Paulo disse: assim Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós os melhores, os ótimos, os excelentes, não, sendo nós pecadores, degradantes, ofensivos a Ele. Ele deu o seu filho por nós. Então, queridos, eu começo essa palavra dizendo que havia uma sede no coração das pessoas. O verso 43, no capítulo 4, diz, já vou entrar no 5. Jesus, porém, diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também em outras cidades, pois é para isso que fui enviado. Pregava nas sinagogas. Durante todo o tempo do seu ministério, Jesus, ele focou em vidas, ele focou em pessoas. E eu quero dizer para você, o que é a igreja? Sim, a Bíblia usa vários títulos para classificar a igreja: edifício, rebanho, graça de Deus. Sim, eu sou uma igreja. Talvez, para entendermos esse texto, a melhor ilustração que nós precisamos entender é que a igreja ela é o corpo de Cristo. Pastor, mas o que isso vai significar? Significa que nós, como corpo de
vidas sejam alcançadas, é preciso que as suas pernas comecem a se mover como as pernas de Jesus. A igreja precisa ir até o encontro das almas perdidas. A igreja precisa cumprir seu papel. Isso é insubstituível. Quando nós falamos que a igreja é corpo, só pensamos na unidade, mas nos esquecemos que ele é o cabeça, a nossa cabeça é que comanda o corpo. E a ordem de comando que é dada no nosso cérebro leva o nosso corpo a reagir. Então nós estamos com um problema de comando, porque Deus, usando o céu, está bradando e de pregar o evangelho a toda criatura, e ele fazendo discípulo de todas as nações. Mas o problema é que o corpo não está correspondendo. Nós não estamos enfocados nessa missão. Vamos agora para isso. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Mas escuta aqui. Tem algo que Lucas, ele não explica, mas ele já faz essa mudança. Busca. Porque o verso 44, Jesus está nas sinagogas da Judeia. Jesus está no sul. Mas agora, a Bíblia está dizendo que Jesus já estava no norte. Ele já está na Galileia. Jesus estava, isso mostra a disposição de Jesus de caminhar em busca de pessoas. Lá no sul, lá na Judeia, as pessoas não queriam que ele fosse embora. Aí ele vai para Galileia. O que acontece? A Bíblia diz aqui, a multidão o apertava. Sim, onde Jesus estava, havia uma multidão de pessoas. A igreja precisa ser atrativa. A tua vida tem que atrair pessoas para Deus. Jesus era como um imã. O imã, ele atrai o fé. A nossa vida tem que ser um imã que atrai os pecadores para Deus. A Bíblia diz que João o Batista, ele pregava aonde? Nas catedrais? Na sinagoga? Lá no templo? Não, no deserto. E ele pregava o quê? Para um público vazio? Não. Multidões. Eu tenho pedido a Deus nos dê essa graça. Senhor, nos envie esse poder. Senhor, nos dê essa autoridade. Para que nós possamos atrair multidões para ouvir a palavra de Deus. Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo Senhor. Agora tem um ponto aqui. Que eu quero gastar um pouquinho do meu tempo para falar e chamar a sua atenção. Por favor. Alguém no meio da igreja, leia, por favor, o versículo 1 do capítulo 5. Pode ler. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Confesso que isso não está escrito aqui no meu livro. Enquanto estávamos aqui, eu fiz uma anotação. Porque, à medida que o culto estava desenrolando, aqui ficou um peso muito forte no meu coração, sabe por quê, irmãos? A Bíblia está dizendo que a multidão apertava Jesus para que propósito? Eu já vi muitos crentes dizendo, olha, Deus vai ter que ligar a minha bênção. Olha, eu fui orar, comecei agora no processo de jejum, eu botei Deus contra a parede. Porque Deus tem que resolver. Deus tem que resolver o meu problema. Eu estou apertando com Deus. Escuta mais. Uma coisa que Deus ministrou nessa manhã no meu coração é que nós precisamos apertar a Deus, mas com um propósito só, é para ouvir a voz dele. Precisamos limpar os nossos ouvidos, precisamos aguçar os nossos ouvidos para ouvir Deus. O grande problema nosso é que nós fazemos campanha, nós oramos por causa de cura, está errado, não está errado. Queremos uma família melhor, queremos um emprego melhor, queremos viver melhor, mas está faltando sede de ouvir a voz de Deus. É por isso que não mudamos, é por isso que não crescemos. Está faltando em nós essa essência de sede por Deus. Quando nós olhamos para a história de homens que foram apaixonados por Deus, que viveram de forma intensa, a maneira como eles oravam é diferente de nós. John Knox, ele orava da seguinte forma: Senhor, me dá um carro se não vou, me dá uma mansão se não amor, se não sirvo, não. Dai-me a esposa, senão eu morro. Glória a Deus. Dai-me a esposa, Senhor, senão eu morro.
sua saúde está debilitada. Você não pode mais voltar para os civil. Você não pode mais ir para a selva. Você tem apenas 2 anos de vida. Você vai morrer. Sabe o que ele faz? Ele vai para a casa de John Edwards, o seu sogro. Ele estava noiva da filha de John Edwards. Ele chega ali e diz para o seu sogro: eu quero romper o noivado. Não é porque eu não amo, é porque eu só tenho 2 anos de vida. E nesses 2 anos de vida, eu quero entregar e viver para o Senhor. E ele volta para a selva. E exatamente quase 2 anos depois ele volta de lá, moribundo, e vai morrer nos braços do seu sogro, porque ele escolheu: eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero cumprir o ministério, eu abro mão da minha vida para viver o Senhor. Moody declarou: o mundo ainda vai conhecer o que era um homem sendo usado por Deus. Henry Martin, quando ele chegou, envolvido pela biografia de David Braga, quando Henry Martin chega nas praias da Índia, ele diz: Deus, se o Senhor usou David Braga, eu quero me consumir em prol da tua obra. David Braga morre aos 29 anos. Henry Martin vai morrer aos 31 anos de idade. Mas eu digo que esses 2 jovens fizeram. Tem crente que vive 100 anos e não vai fazer nada. Eles decidiram ouvir Deus. Amados, está faltando em nós essa sede para ouvir o Senhor. Tem tantas forças ecoando, eclodindo. Nesse tempo nosso de tecnologia, ficamos tão encantados com as inteligências artificiais. Estamos vivendo num apogeu do conhecimento humano. Aquilo que Daniel profetizou, que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria assim. Chegamos nesse momento, chegamos nesse tempo. Mas o grande problema é que nós estamos tão distantes da intimidade com Deus. Escuta, igreja, Deus não se dobra às evoluções humanas. Escuta, a evolução da tecnologia. Deus não se dobra a esse princípio. Hoje você ali dá um toquezinho. Ele entortou essas lâmpadas todas, você paga. No meio da escuridão, você dá apenas um toque e elas novamente se acendem. Mas hoje já tem tecnologia, não, porque você usa exatamente o seu próprio pulmão. Você acende luz, você apaga a luz, você liga a televisão. Escuta, essa tecnologia não existe no reino espiritual. Não existe. Se você quer ver a luz de Deus brilhar, não tem botão que se aperta. Você tem que botar o teu joelho no chão. Você precisa jejuar. Você precisa buscar. Você precisa viver uma vida com o Senhor. Não tem nada automático no reino de Deus. Essa automação é invenção humana. Por isso nós vivemos em um tempo de uma geração fraca, débil. Porque está faltando intimidade com Deus. Está faltando série de Deus. Escuta. Quando nós olhamos aos espanhóis que estão no Pedro, eu vou falar de uma característica dos brasileiros. O brasileiro gosta de churrasco. E vou dizer no meu contexto do capixaba. O capixaba ele gosta do churrasco, mas ele vai na grelha. Por que na grelha? Porque na grelha você jogou a carne ali, virou, já pode botar aí. Agora o gaúcho. O gaúcho ele pega a carne, acorda às 5 da manhã e vai colocar a carne para assar. 10, 12 anos. Aí ele diz: a mesma posição só vem no Cristo. Achamos que com 5 minutos de oração vamos virar o mundo de tempo. Meu Deus! Achamos que tem essa mágica. Eu faço 1 hora de jejum, estou achando que sou o máximo, sou o expert. No reino de Deus você precisa passar pelo tempo, andar e caminhar. Escuta uma coisa, quando eu olho para no início do livro de Gênesis, nós encontramos Adão. A Bíblia diz que Adão foi criado em imagem e semelhança de Deus. Ele foi colocado no melhor lugar do mundo. Sem pecado. Uma mulher sem pecado, um homem sem pecado. Em um ambiente sem pecado. Mas tem uma coisa. Que
E talvez eu possa dizer categoricamente que nenhum homem viveu o que Adão viveu. Porque a Bíblia diz, eu não sei explicar, nenhum teólogo consegue explicar aquilo que a Bíblia diz, que na viração do dia Deus visitava o Éden. Deus andava no Éden. Deus se encontrava com Adão, Deus falava com ele. Como um pai fala com seu filho. Mas o dia que Adão pecou, ele perdeu essa intimidade. Perdeu esse contato. Por mais que ele tenha buscado, mas foi rompido. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Lá na cruz do Calvário. Aleluia! Você pode ouvir de novo. Tem mais ainda. Adão, ele tinha a presença de Deus que andava no Éden. Hoje, o Espírito Santo pode vir morar, habitar em você. Você precisa vivenciar a sua entrega plena do valor desse mundo. Aleluia, Jesus. Sabe por que vivemos essa rapidão? Porque desconhecemos a palavra. Porque não gastamos tempo com a palavra. A Bíblia está dizendo que a multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. E vou repetir o que eu já disse, para terminar essa parte da oração da palavra. O nosso problema hoje é que nós estamos focados nesse evangelho centrado no ego, centrado em nós mesmos. Por isso as nossas orações são egocêntricas, ególatras, focadas em nós mesmos e não focadas em Deus. É quase que excêntrico quando vemos alguém que passa 2, 3 horas de oração apenas por causa de Deus. Ainda ontem eu falava com o pastor Sebastião. Um nuance que recentemente, essa semana, eu estava vendo sobre o detalhe da vida de John Wesley. John Wesley foi um homem que teve um ministério de mais de 60 anos. E durante esses 60 anos de ministério, ele manteve um padrão. 2 horas de oração por dia. Mas ele tinha uma outra função. A cada 1 hora, ele separava, toda vez que dava 1 hora, ele parava para orar por quando ele, já chegou na sua velhice, e que já não tinha mais os seus encargos pastorais, e que lhe sobrava tempo, que ele poderia viajar, passear, descansar. Sabe o que ele passou a fazer? Passou essa loucura. Aleluia! Isso é cristianismo. Quando o nosso coração estiver totalmente apaixonado por Deus, nós vamos ser envolvidos por uma glória maior, por uma glória muito mais sublime. Escuta, muito maior do que ver um paralítico andar, muito maior do que ver um cego enxergar. Então você está com o seu coração é uma que não curou ninguém, mas a Bíblia diz que Deus se agradou dele de tal forma, de tal maneira, que Deus o tomou para si. Aos 65 anos, Enoque já era um filho. E a Bíblia diz que a partir dali ele andou com Deus. Mas ele andou quanto tempo, pastor? 300 anos, 3 séculos. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós achamos que Deus é do verão, é do fim de semana, é da conferência, é do congresso. Andamos com Deus no congresso, na conferência. No fim de semana, na festividade, não. Enoque andou foi 3 séculos com Deus. Deus está chamando a sua igreja para intimidade. É para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Volta na segunda. É manter uma vida contínua de relacionamento. E é por isso que Deus o tomou para si. A multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Qual o tamanho dessa sede? Qual o tamanho dessa sede? Lembre-se, quando nós lemos nos evangelhos, as multidões apertavam Jesus, um queria tocar por esse milagre, outro queria tocar porque precisava de uma cura, precisava de uma libertação. Mas nesse texto em específico, eles estavam tocando porque queriam ouvir a palavra de Deus. Deixa eu avançar então, e as horas não param, não ajuda.
Escuta uma coisa, irmãos. A Bíblia está dizendo que a multidão o apertava. Jesus ele estava à beira do lago. O verso 2, nós estamos permanecendo no final do 1, diz assim: então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Jesus ele está então à margem. Escuta uma coisa. Ele está com uma multidão à frente dele. O lago já está atrás dele. E cada vez mais ele é empurrado para dentro do lago. Não tem ali nenhum cordão de isolamento. A logística do lugar não era muito favorável. Não tinha, mas como Jesus recuava para ele continuar ministrando. Escuta uma coisa, irmãos. Deus tem meios de estratégia de trabalhar através da igreja, mesmo quando nos falta a logística. Quando nos falta estrutura. Jesus não tinha estrutura nenhuma. Mas ele tinha motivação. Hoje, diante de limitações financeiras, nos falta essa estrutura para fazermos a obra, para avançarmos aquilo que queremos. Mas o que Deus é que quer com as nossas mãos. Faça com estrutura, sem estrutura, com logística, sem logística, mas faça prega. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus ele viu dois barcos. Lógico, se ali era uma região de pesca, havia muitos barcos. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus aqui, ele olha e vê que dois barcos chamam a atenção de Jesus. Em meio aos outros. Eram barcos Pedro e André e Tiago. Esses já caminhavam, já andavam com Jesus. Já eram discípulos do Senhor. E eu queria te levar agora para você entrar nesse texto. E você observar aqui alguns nuances que Deus quer ministrar ao teu coração, ao nosso coração. A Bíblia está dizendo, então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e eles estavam lavando as redes. Sim. É óbvio. Em meio à multidão, Deus diz: Deus sabe o que você. Deus conhece o teu coração. Jesus poderia optar por qualquer um barco daquele. Mas ele foi exatamente naqueles. E daqueles dois, ele vai escolher o barco de Pedro. Mas eu preciso aqui parar um pouquinho para analisar o que está acontecendo aqui. A Bíblia está dizendo que eles estão lavando a rede. E o cesto deles? Quanto de peixe que eles têm? Está lavando a rede, vai para casa. Trabalharam a noite inteira. Uma noite de exaustão. Lançaram uma, duas, três, 10. Literalmente uma. E eu chamo a sua atenção aqui. Nem sempre as coisas saem como você quer. Nem sempre a tua experiência é garantia de bons resultados. Existem certas coisas que estão além das nossas possibilidades. Eu e você somos seres totalmente limitados. O único que é ilimitado é Deus, que é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de autorização de ninguém. Ele fala, determina. Agora eu e você podemos planejar. Podemos fazer todo um croquis daquilo que queremos e desejamos. Todavia, isso não sinaliza que vai sair do jeito que nós queremos. Escuta uma coisa. Eu fiz questão de começar esse texto falando que Jesus tinha ido na casa de Pedro e curado a sogra dele. Então significa que Pedro e André tinham um relacionamento com Jesus. Tiago e João tinham um relacionamento com Jesus. Mas eles foram pescar. Era o máximo, era o melhor dele. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando. Eles estavam levando o sustento para casa. Mas aquele dia,
tinham pescado inúmeras vezes, mas aquela noite deu tudo errado. E o que eles fizeram? Se revoltaram contra Deus? Por igreja, como pastor, encontro muito pessoas decepcionadas. E me diz, eu não vou caminhar mais. Porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo outro, Deus não me deu isso, Deus não... O que é que Deus falou com você? Onde Deus falhou com você? A grande questão não é que Deus tenha falhado. Fomos nós que fizemos errado. Fomos nós que interpretamos errado. Porque pegamos palavras que não foi Deus que falou, foi o homem que falou. Criamos expectativas e promessas humanas. E por isso nos frustramos. Deus não erra, Deus não falha, Deus não se equivoca. Glória a Deus. Ele é Deus. Aleluia, Jesus. E quantas pessoas que desistem exatamente porque as coisas estão saindo do jeito que elas querem. A Bíblia está dizendo que Jesus os viu. Jesus viu lá, viu eles lavando a rede. E aqui, irmãos, eu não tenho aqui uma questão também. Lavaram a rede. Sabe por quê? Porque eles entenderam. A noite não foi boa. Não conseguimos pescar. Mas essa não é a minha última. Vai ter outras. Aleluia. Ei, para de desistir porque as coisas não deram certo. Eu vejo quantos homens e mulheres que às vezes desistem do casamento. Porque deu uma crise, porque discutiu, porque faltou uma situação, se desentendeu. Ei, não é hora de desistir, é hora de lavar as redes. É hora de buscar ajuda, de orar, de se ajustar, pedir perdão. Coloca a tua família no altar, não é para você desistir. Aleluia, Jesus. Eles poderiam ficar ali embrutecidos, achar que não vão gastar, vamos jogar essa rede fora. Não, vou jogar não. Aí a gente volta de novo. A gente vai voltar. E a gente vai conseguir. Escuta uma coisa. Quantos crentes estão desviados? Não querem lavar as redes. O pastor não entendeu. O irmão falou alto. Lava a rede. Se liga. Continua no processo. Se submeta a Deus, se submeta à palavra. Não é para você desistir da igreja. Não é você desistir da caminhada. É hora de lavar as redes. Lava o coração. Se humilha diante de Deus. Peça perdão se for preciso. Mas pastor, não foi eu que errei. Deus também não errou, mas ele estendeu as mãos. Aleluia, Jesus. Eu poderia aqui, somente nesse tópico, abordarmos tantas coisas. Mas o tempo não nos permite, mas que Deus ministra no coração. O que você não desistiu? O que você está jogando por alto? O que você está deixando para trás? Quantas pessoas que desistem do ministério? Europa tem seu cemitério de ministério. Pastores, evangelistas, cantores, missionários, tantos muitos. Isso apenas diz, olha, lá no Brasil, lá não sei quando, eu construí igreja, eu fiz não sei o quê, eu batizei tantas pessoas. Mas é que acaba morrendo. Não quer lavar a rede. É hora de lavar esse rede. Tem Jesus chegando perto do teu coração. Tem uma nova oportunidade de Deus chegando. Tem um Deus que vai te chamar para viver algo novo. Eu creio que Deus tem coisas novas para a nossa vida. Aleluia. Existe um Deus que o núcleo não para. Nós temos dia e noite todos os dias, toda semana. E isso é um ciclo. Assim também é Deus com você. Não pare, não desista. Não deixe de viver o propósito de Deus. Apenas porque a sua noite não foi boa, você não escolheu. Aí entra a questão. Diz a Bíblia, no verso 3, que entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se no barco, ensinava as multidões. Jesus vai pedir para Pedro,
O barco dele emprestado. Ele está cansado. Ele está chateado, está sem peixe. Vai explicar o que em casa? Está nervoso. E Jesus diz: porque tem crente, pastor. Se o salário dele não bater na conta, ele não vem que uma semana ele está chateado. Sim. Se chateei com isso, com aquilo, com aquilo outro. Não, eu não vou para o culto. Eu não consigo orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Pedro está no momento frustrado. Jesus disse: vai ficar lá para pregar ele. Pedro ele disse assim: eu tenho tanto barco aí. Logo eu, Senhor. Mas Jesus escolheu Pedro, porque Jesus queria trabalhar com Pedro. Jesus ele queria ensinar a Pedro algo. Agora tem um outro ponto, irmãos. Na hora do culto, Pedro estava. Mas por quê? Está errado? Não. Porque Jesus estava fazendo. Tinha uma multidão em volta de Jesus e Pedro estava sozinho. Não estou falando de Deus. Eu só estou dizendo que depois eu vou buscar. E o barco, escuta, o barco do desastre, o barco da frustração, o barco sem peixe, recebe a presença. Você está vazio? Está decepcionado? Ele entra no teu barco. Quando você está sem dinheiro, seus amigos falam. Quando você não tem, epa, cadê? Tem? Não tem, amados. Mas Jesus, ele vem no nosso barco. Aleluia. Não temos nada para oferecer. Ele diz: não, eu não preciso que você me oferecer, sou eu que vim te oferecer. Aleluia. Ele oferece a presença dele e ele entra no barco de Pedro. Pedro, quando ele diz: Jesus, eu vou almoçar. Está mal. Isso foi assim. Vou para casa, assim, sabe? Dizer para ela que eu estava pescando, mas deu errado. Você obedece por conveniência ou você obedece por quê? Porque dentro da conveniência, eu vou para casa. Porque essa é a desculpa dos crentes. Deus sabe que eu não sabe. Deus sabe que eu não aguento. Não vai ler Bíblia. Não dá. Meus olhos crentes aqui, eu vou dormir. Esse negócio de dobrar o joelho para orar, não dá. Deus não entende. Sim, para Deus entende. E é por isso que eu fico nova. Eu te capaceta você. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia não diz o que Jesus pregou. Não deixou a gente só no barco, né? Ele não fala aquilo que Jesus ministrou. Mas eu posso dizer, foi forte porque Pedro está cansado, está abatido. Mas ele vai comendo aquela palavra de Jesus. Aquilo vai ministrando o seu coração, a sua alma. O cansaço vai embora, ele não dorme. Na pregação de Jesus. Aquilo ali que vai sendo ministrado traz para ele um renovo, um refrigério. Eu quero dizer para você, que mesmo quando você está dizendo, vou desistir de tudo, mas quando você se lança ao Senhor, tem um Deus que te renova, tem um Deus que te motiva, tem um Deus que traz a esperança de volta. Aleluia. Você vai bradar como salmista: Ele refrigera minha alma. Aleluia. Sim, há um refrigério de Deus que vem quando o calor da tribulação está ardendo demais. E a palavra de Jesus ali é um refrigério para Pedro. E diz a Bíblia, verso 4, que quando acabou de falar, escuta, é só depois que acabou o culto. O sermão de Jesus não era curto, é extenso. E quando Jesus termina de ministrar, acabou. Sim, acabou para a multidão. Estava começando. Diz a Bíblia aqui no verso 4. Jesus diz a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Desculpa a minha repetição, mas eu preciso, só para você entender. Verso 3, está dizendo o quê? Entrando num dos barcos, que era o sinal, Jesus pediu que afastasse um pouco para ministrar as multidões. Bastava se afastar um pouco.
Não é na vida rasa. Aleluia. Sim, saia da vida rasa. Começa a experimentar algo maior de Deus. Começa a se doar. Ei, mas lembre-se, ir para o raso é só dar algumas braçadas. É bater alguns dedos, não, mas ir para o fundo. Tem mais esforço. Mas ainda pode dizer, ó Jesus, peraí, já estou aqui. Não pode ser aqui não. Lá no fundo vai. Já estou cansado de estar aí e volta. Para de questionar Deus. Para de ficar questionando Deus, apenas obedeça. Tenha coração de discípulo. A grande questão aqui é que Pedro ele não questiona a ordem de Jesus. Ele só vai tentar se explicar. No verso 5 ele diz, olha, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar. Oh Jesus, eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. Mas se o Senhor está dizendo que é para mim ir lá e fazer, eu vou obedecer. Não tinha mais expectativa. Aquele dia era o dia perdido. Não tem mais. Primeiro que a pescaria geralmente era à noite. Durante o dia não havia marcha para poder se pescar. Jesus está quebrando protocolos. Jesus está andando na contramão da lógica dos pescadores. Pedro poderia dizer, Jesus, tu tem de partir daí, que peixe não morreu. Para de Deus. Deus sabe muito mais do que você. Deus sabe muito mais do que nós. Nós achamos que somos os experts. Já entendemos tudo, sabemos tudo. E falta-nos a humildade para se submeter à palavra. E o que Jesus confronta com Pedro é dizer, Pedro, vai para o alto mar agora e vai lançar as redes. Eu vou fazer aqui suposição para mim. Agora imagina, Pedro. Pedro pensando, Senhor, eu estou cansado. Todo mundo aqui, os companheiros aqui já viram que eu estou sem nada. Se eu for lá de novo e voltar, é verdade. Mas todo mundo viu de novo. Você tem que parar, você sabe que não dá pesca. Você sabe que não é hora de pescar. Para de ficar pensando aqui em você. Vive o projeto de Deus. Vive conforme que Deus para você. Para de ficar pensando o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar de mim. Como diz aquele hino, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Chame-me de louco, chame-me de quadrado, mas eu quero agradar o meu Deus. Posso andar na contramão, mas se é Deus que está quebrando o protocolo, Ele garante o que Ele diz, Ele garante o que Ele fala. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pedro, timidamente, pega seu barco e vai para as águas profundas. E quando ele lança a rede, o verso 6 diz, fazendo isso, quer dizer, em obediência àquilo que Jesus havia dito. Verso 6 diz, em obediência, apanharam grande quantidade de peixe. E as redes deles começaram a se... Escuta. Pela manhã, aqueles homens arrastaram redes vazia. Puxar a rede vazia é fácil. Puxar a rede cheia. Sabe o que é isso? Enquanto você às vezes não vive o projeto de Deus, algumas coisas se tornam fáceis. Mas quando você se lança para viver o projeto, ao ministério dessa, aí vai se tornar difícil. É porque está cheio. Sim, se torna mais pesado. Mas é porque é rede cheia. Deus não quer você com rede vazia. Mas dá trabalho, sim. Se você quer experimentar algo grande, Deus não fuja do trabalho. Não fuja de querer se esforçar. Pedro agora tinha que fazer força e muita força. As suas redes estavam cheias, hiperrotadas. E aí, diz a Bíblia, que diante desse grandiosíssimo, era muita bênção. O verso 7 diz assim, então, fizeram sinais aos companheiros do outro mar, para que fossem ajudados. A bênção de Deus
que chegar na nossa vida, vai alcançar outros também que estão vazios. Deus quer encher você para encher outros. Teu barco vazio vai encher outros barcos vazios. Aquele que está frustrado vai ser reanimado por aquilo que Deus está fazendo em você. A glória de Deus se manifestou na vida de Pedro. Agora Pedro está fazendo assim: ai, vem cá, vem ver o que Deus está fazendo. Imagina João, o Thiago lá, na margem, dizendo: o que está acontecendo lá? O que está pegando com eles? E quando eles pegam o barco, vão chegar e diz: é inacreditável o que Deus fez nesta manhã, Pedro. Olha o que diz o verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do barco, para que possa ajudá-los. Escuta, foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Para chegar na margem estava difícil. É tanto peixe, é tanta bonança, é tanta bênção que imagina com o coração explodindo de alegria. A vontade de chegar na margem e dizer: ei, olha o que Jesus fez por mim. Ei, galera, Deus abençoou a nossa noite. Deus. Sim, tem uma alegria, tem um gozo chegando na margem. Tudo começou, irmãos, para viver esse milagre. Com o versículo 3. Pediu-lhe um barco que se passasse dele. Escuta, quando você prioriza Deus, quando você prioriza o Senhor, quando você coloca como prioridade a presença de Deus, Ele acrescentará a sua vida. Glória a Deus. Aquela manhã foi a manhã da prioridade. Eles escolheram servir a Jesus. E Jesus, Ele é o Senhor do universo. Ele tem o poder de fazer o milagre que for necessário. Ainda que fuja a lógica, que vá além da nossa compreensão, Ele é poderoso para fazer milagre. O que eles disponibilizaram para Jesus? Um barco desse. E após terem servido a Jesus, pastor, o que eles encontraram? Deus não. Aleluia. Deus não fica devendo nada para ninguém. Nada. Deram um barco vazio e receberam 2 barcos cheios. Sim, porque Jesus ele faz assim. Ele é Deus. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Poderia terminar o sermão aqui, mas não. Isso é uma virada aqui para você entender aqui um ponto para você voltar para casa hoje pensando e repensando. Eu disse que Pedro, Tiago, André, João, já conheciam Jesus. Já eram discípulos, não eram apóstolos. Não estavam totalmente entregues. Mas esse dia foi um dia determinante. Foi um divisor de águas. Foi um momento onde tudo mudou na vida deles. Diante do grande milagre, o verso 8, a reação de Pedro é: Pedro prostou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou. Pedro dizendo: Senhor, nos corta isso, se aparta. Escuta, Pedro não compreendeu a pessoa de Jesus. Quando Deus está virado na tua vida, não é precisão. Ai de nós, se Deus se apartar de mim. Deus não nos chamou para viver uma manhã de milagre. Deus nos chamou para viver uma vida de milagre. E Deus não está entendendo. Deus se aparta. Eu já vi o milagre. Eu já estou com a bênção. Pode ir, Jesus. Não dá para andar contigo. Eles dizem o contrário da Pedro. Eu não vim aqui só para encher teu barco, não. Eu vim aqui para te chamar para uma nova etapa de vida. Eu tenho um projeto com você. Não é voltar para casa com o barco cheio, é voltar para casa com a vida cheia. Aleluia. Com algo, com um novo estilo de vida. Todos estavam perplexos. Mas escuta. O verso 9 diz: pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Está todo mundo assim, embaixo da cidade. Perplexo. Nunca pescaram como pescaram no Rio de Janeiro.
tinham visto algo dessa maneira. Então Jesus disse assim: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador. Ele disse que agora é isso que eu quero virar e terminar. Jesus foi pegar aqueles 4 homens, frustrados, decepcionados, vamos dizer, vou fazer vocês pescadores de homens. Vou mudar a vida de vocês. Eu vou fazer algo grande na vida de vocês. Eu vou usar vocês. E eles estavam assim. Escuta. Eu preciso abrir esse adendo aqui com você. Para você que vem para a Europa pensando e sonhando em conquistas. Deus não quer você somente quando as coisas estão mal. Se você está quebrado, está arrebentado, está sem trabalho, aí eu vou orar. Minha dispensa está vazia, eu vou orar. Estou com insônia, vou orar. Vai ser um jeito? Se eu tenho recursos à minha dispensa, não tem. Escuta uma coisa. Jesus chamou aqueles homens para confiar. Sabe por quê? Porque poucas horas anteriores eles estavam vazios na praia, apenas lavando redes sem nada. Mas depois daquele milagre de Jesus, eles têm uma abundância que dava para rodar e fazer dinheiro, pastor. Dinheiro para a semana, para o mês. E agora Jesus vira para eles e diz: larga tudo. Larga tudo agora e vem comigo. Esse é o problema de muitos crentes quando eles são abençoados, que os barcos estão cheios. Aí diz: não, Jesus, deixa eu primeiro desfrutar. Eu nunca tive um carrão desse. Senhor, eu nunca tive uma oportunidade numa cidade tão linda dessa. Senhor, eu nunca tive dinheiro tanto no meu bolso. Deixa eu desfrutar um pouquinho. E ele diz: não, vem e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. E sabe o que a Bíblia diz? Por favor, alguém lê o verso 11 para mim. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Lê de novo. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Nem calcularam quanto tinha. Nem calcularam quanto que estavam deixando para trás. Eu não sei isso, irmãos. Eu não fico calculando quanto é que eu estou perdendo. Porque eu vou colocar: Deus, olha, eu larguei isso. Eu deixei faculdade, eu deixei empresa. Eu abri mão de casa, eu abri mão. Ele abriu mão do céu por mim e por você. Glória. Eu fico fazendo questão de dizer: Deus, Glória. isso aqui, daquilo ali. Deus está nos chamando para uma entrega total, absoluta. Arrasta o barco, deixa na praia e vai andar com ele. Você vai lá em pé. Você vai lá. Aí eu não come, ninguém anda raia na nossa pregar. Hoje Deus está chamando a sua igreja. Vem, deixa os barcos. Ei, viva um novo. Vem seguir-me. Vem ser discípulo para ganhar alma. Aleluia. Ai, canta, hoje Deus quer encher o teu barco de glória, de presença dele. Ele quer renovar você. Ele te trouxe esta manhã para ministrar a tua alma no teu coração. Talvez você entrou aqui quebrado, arrebentado. Talvez você tenha algumas coisas no seu coração que precisa se acertar hoje. Hoje Deus está dizendo para você: peça perdão. Coloca para ele: Senhor, me perdoa. Eu falhei, eu errei, mas eu quero começar tudo de novo. Eu quero fazer as coisas certas. Eu não quero continuar no meu estilo de vida. Eu não vou viver a minha vidinha. Eu vou agradar a ti. E sabe o que ele está fazendo? Ele está te esperando, vem. Ele está te esperando, vem, levanta, levanta. Levanta teu coração, levanta na postura. Declara diante de Deus: eu vou te seguir, Senhor. Pastor, me permite só um favor. Aí ele sabe rapidinho.
Eu queria que você estivesse orando, colocando para Deus. Hoje é uma manhã de renovo. Hoje é uma manhã de você dizer para Deus: Senhor, eu não vou voltar para casa de cheio apenas de peixe. Eu vou voltar para casa